Advogados, economistas, comunicadores, empresários, estudiosos, a troca de ideias, análises e experiências. Este é Visões. Carolina, bom dia. Bom dia, Jesus, Ale e todos que nos assistem. Alessandra, bom dia. Do pessoal que nos veio aqui. Carolina, e aí foi a Júlia Zanata falando, olha, juntou aqui o abacaxi com o maracujá e não deu muita liga aqui. Não vou nem colocar abacaxi com maracujá, que pode até ser que fique bom. Vamos colocar aqui o abacaxi com uma feijoada aqui, uma coisa que não tem nada, jogou o abacaxi na feijoada ali. Estão misturando tudo aqui para atropelar as coisas. Faz sentido isso que ela falou, Carol? Jesus, é importante a gente ter em mente que o legislativo é uma casa de acordos. Então, a gente tem o regimento ali que define quais são as regras. No caso de uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, a proposta deve passar primeiro pela Comissão de Justiça para depois ir para uma comissão especial e só então chegar ao plenário. E no caso de proposta de emenda, de PEC, o importante é que as emendas que podem modificar o texto, elas são apresentadas nessa comissão especial. Então, quando ela chega no plenário, não cabe mais emenda. E por isso que a deputada Júlia estava ali reclamando, né, fazendo jus perneante ali, porque, de fato, o que poderia apenas eram emendas aglutinativas. O que são as emendas aglutinativas? Que juntam partes do texto do que já está posto, não pode criar texto novo. Então, de fato, o regimento existe, mas por ser uma casa de acordos políticos, ele, por muitas vezes, ele é renegado em troca dos acordos que são estabelecidos. Isso já foi objeto de discussão de muita tese de monografia, mestrado, já foi, inclusive, judicializado no Supremo, e o entendimento que tem é que isso é uma regra interna corporis, ou seja, quando a maioria, e o legislativo é uma casa de maioria, né, quando a maioria faz um acordo de que algum procedimento será alterado com o que está previsto no regimento, vale essa regra no lugar do que está escrito efetivamente no regimento. Então, essa é a dança que efetivamente acontece no Congresso. Mais na Câmara, um pouco menos no Senado, mas na Câmara, essencialmente, é assim que funciona. Por isso que a gente tem que ficar ligadinho em tudo, aqui o tempo inteiro. Alessandra, como é que é para os economistas, para os cientistas dessa área e para, por exemplo, integrantes do mercado financeiro? Eles colocam nos seus escritórios ali um monte de tela, acompanhando os telejornais, e uma das telas fica ali na Câmara dos Deputados, ali full time, vendo ali como é que está sendo essa discussão no plenário. Aí, olha, a Júlia Zanata falou aqui, peraí que o dólar vai cair um pouquinho aqui agora, ó. Alguém vai lá e aperta o botãozinho para o dólar cair, para o dólar subir. Como é que funciona essa central de controle aqui? Eu fico imaginando até aquela central lá de Houston, né? Tudo, o pessoal lá no espaço e os operadores do mercado financeiro cheios de equipamento ali, ditando os rumos da economia do país. Pois é, Jesus. É mais ou menos assim, eu diria mesmo, assim, porque os agentes de mercado, e aí eu digo, tanto quem opera mesmo, né, os ativos, né, câmbio, bolsa, juros futuros, quanto os economistas, quem está tentando entender e montar, né, montando o cenário econômico, político-econômico, a gente fica ligado mesmo em qualquer notícia, vários telões, assiste a TV, vê aqui as notícias. Então, é isso mesmo, né? E por isso que esses sinais, a gente vê aí o Congresso num esforço muito grande para tentar acelerar as medidas, mas o que acontece? Os mercados, eles querem ver o resultado, ou seja, o governo está com força para passar o pacote, não está. Ontem mesmo a gente viu que as votações foram adiadas, né, para hoje, vamos ver. E é isso, né? Cada sinalzinho nessa linha, e o mercado vai interpretando, força do governo, quanto vai conseguir, no final das contas, passar de esforço fiscal, porque é isso que vai afetar as contas do governo, a dívida, e é isso que o mercado precifica, né? É isso que move aí, né, durante o dia os ativos financeiros. Ontem a gente viu de novo um mercado muito nervoso, né? Olhando bolsa, o câmbio chegou a fechar 6,26 ontem, juros futuros para cima,
porque é isso, é esse sinal. E ontem, né, com essas evidências de que o governo não teria votos suficientes para aprovar a PEC, né, e o projeto de lei complementar, e o sinal de adiamento, o mercado já colocou isso no preço de que, olha, a gente tem um risco aí. Então, é dessa forma mesmo, viu, Jesus, que os mercados operam, né, e aí acabam determinando esses preços que a gente observa aí de forma geral. Carolina, como o governo, o ministro da Fazenda, está conduzindo essa questão da alta do dólar na sua avaliação? Está tendo habilidade no jogo político, em lidar com os ânimos do mercado, com a reação da oposição? Está sabendo administrar toda essa questão? Como você avalia? O xadrez é bem complexo, Jesus. A gente acompanhou as falas do ministro Haddad, também do ministro da Comunicação, porque existe isso, né? A forma como o governo se comunica. Não basta parecer, né? Não basta ser, tem que parecer também que está lidando com a questão. Então, o xadrez é complexo. O governo lida também com fake news que, por vezes, dificultam, né, essa percepção do mercado. Então, na nossa avaliação, existe um esforço, sim, tanto da parte do governo quanto da parte do Congresso. Como a Ale colocou, apesar de terem tido aí adiamentos no dia de ontem, a semana foi uma verdadeira via sacra. A gente votou a reforma tributária que tomou parte grande do tempo dos legisladores, né? E a sinalização do Senado de adiar a votação é porque também os senadores reclamaram de que, poxa, a Câmara está desde segunda analisando as propostas. Não tem como a proposta chegar aqui num dia e ser analisada no mesmo dia. Então, foi atendendo esse apelo de senadores que o presidente Pacheco adiou essa discussão aí para amanhã. Mas, na nossa visão, existe um pouco de boi na linha nessa relação, né? O governo lidando com fake news, com uma expectativa do mercado também que, por vezes, não coincide com a realidade do que a gente tem, né? Isso aí, se a gente for entrar em detalhes, como a gente exige do governo uma reação mais forte, se por outro lado também no Congresso a gente teve a ampliação do fundo partidário aprovado na LDO, né? Então tem também essa questão da briga das emendas parlamentares. O governo acabou tendo que liberar 7 bilhões em emendas parlamentares para conseguir a governabilidade para passar essas propostas. Então esse xadrez é bem complexo, Jesus, não tem uma resposta fácil nem uma bala de prata para essa pergunta que você me fez. Carol, você mencionou a questão das fake news e a gente situa aqui a nossa audiência. Olha, declarações falsas atribuídas a Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Foi uma conta ali que tem 3.500 seguidores, mas essa publicação começou a ser replicada por perfis que têm muito mais do que isso, né, em relação a seguidores. E aí, influenciadores, analistas financeiros, todo mundo replicando esse conteúdo. Em uma das falas, Galípolo, que é o futuro presidente do Banco Central, né, a partir de 2025, ele teria se referido ao dólar como moeda estadunidense, projetando cotação em R$5, provocou ali agitação, investidores, analistas econômicos. Outra fala falsa aqui. Galípolo teria dito que a moeda dos BRICS na salvaguardaria da extrema influência que o dólar exerce no nosso mercado. Um palavrão aqui que vai no coração do mercado financeiro, né? Olha a Alessandra aqui já captando aqui a matéria-prima para ela formular aqui a nossa análise. Bom, postagem falsa, tanto que a AGU, a Advocacia Geral da União, encaminhou ofícios para a Polícia Federal, para a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, para que esses órgãos investiguem as postagens nas redes sociais. Bom, a gente vê aqui, Alessandra, o governo, ainda que indiretamente, atribuindo a alta do dólar à divulgação de fake news. O Paulo Pimenta falou isso, o ministro que é o porta-voz do governo. Ele falou isso, fake news fazendo o dólar subir. Aí a AGU provoca a Polícia Federal, isso vira notícia também. Então, de certa forma, olha, tanto está provocando a alta do dólar, que nós vamos botar a Polícia Federal, vamos pedir para a Polícia Federal investigar. Aí é muito dentro do que a Carolina falou, não basta fazer, tem que
parecer, e é isso que o governo está querendo transmitir em termos de imagem, de comunicação, né, para a imprensa e para a opinião pública. Daí eu te pergunto, Alessandro, eu vou anotar aqui, porque eu tenho uma listinha das explicações para a alta do dólar. A sua eu vou catalogar aqui com uma resposta 38C, né, que é uma das muitas. Mas eu quero saber a sua explicação para a alta do dólar e se fake news tem o condão de causar uma alta do dólar nessa magnitude, R$ 6,26, a mais alta cotação desde o início do Plano Real. Fake news é o suficiente para causar essa alta histórica? Então, Jesus, não é, né? Não é resultado das fake news, realmente. Né? O que a gente tem, isso é certo consenso entre os economistas, que há uma junção, né, de elementos por trás dessa perda de valor do real, que a gente tem elementos externos e elementos domésticos. Elemento externo, né, a gente tem uma mudança importante, principalmente no cenário externo, após a eleição do Trump nos Estados Unidos. E a implementação da política econômica que ele tem defendido tem gerado, sim, um aumento do valor do dólar em relação às principais moedas. Então, isso, por si, já puxa, né, o dólar aí, né, para cima, porque o dólar está ganhando valor em relação às principais moedas. Então, a gente tem um fator externo bem importante. Fator doméstico é esse aumento de percepção de risco em relação ao fiscal. Porque é isso que o mercado está com bastante receio, né? O governo fala desse pacote na casa de 70 bilhões. Mas a gente já viu uma desidratação. E o mercado fala, como esse projeto vai chegar lá no final? Vai o quê? Economizar 40, 35? Isso não é suficiente para fechar as contas. E com essa piora de percepção, fica ainda o resultado final, como a gente fala, né? Que é o déficit nominal e o aumento do endividamento, ficam ainda mais importantes, porque quando tem essa piora no mercado, né, juro muito alto, por exemplo, isso aumenta o custo de financiamento dessa dívida. Aumentando o custo de financiamento, o que acontece? Eu preciso me endividar mais para pagar isso. Então, a gente começa a entrar numa espiral negativa. Então, o mercado olha para isso e fala, olha, a gente está indo para um cenário muito pior. E ele começa a colocar isso no preço do dólar, no preço da bolsa, nos juros futuros. Então, esse é o grande caldo. As fake news, claro, pontualmente pode, assim, potencializar um pouco, pode, mas o mercado hoje ele é muito bem amparado, né? A gente tem aí todos os cuidados para ler a notícia e ver o que é fake news, o que não é, para ter alguma reação. Então, nesse sentido, o mercado não compra e não seria nem de longe o motivo dessa alta importante do dólar em relação às principais moedas, ou seja, tem caldo externo e tem caldo doméstico. Como que a coisa pode amenizar? O que vai tirar a gente dessa espiral negativa? É realmente a gente endereçar esse pacote de corte fiscal com a mínima desidratação possível, porque aí o mercado consegue fazer conta, ver o que vai conseguir economizar, quanto essa conta, né, negativa do governo vai fechar, e aí consegue fazer os cálculos. Então, acho que o grande aqui, eu digo, né, o grande motivo para a gente mudar esse ambiente, né, é realmente a questão do endereçamento do pacote fiscal. Acho que é a única coisa que resta. O que a gente vê é o Banco Central atuando, Tesouro atuando, faz sentido, porque eles precisam, né, nesses momentos de estresse do mercado, o que a gente fala, né, dar porta de saída para o investidor, porque tem muitos que, vendo essa situação, eles querem sair de Brasil. Né? Então, querem vender, sim, em real, querem vender bolsa, querem vender título público, e aí o Banco Central e o Tesouro precisam dar essa porta de saída para não ter um contexto ainda pior. Ainda que BC, né, Banco Central e Tesouro, sozinhos, não vão mudar essa situação. Antes de passar para a Carolina, só para eu entender aqui como um leigo, Alessandra, insistir com você. Risco, eu estou de fora aqui, eu sou investidor, tenho meus dólares aqui. Eu vou colocar aqui no Brasil. Se muitos investidores fazem isso, colocam o dólar dentro do Brasil, a gente tem muitos dólares aqui no Brasil, e aí o valor do dólar tende a diminuir. Mais ou menos aquela dinâmica de oferta e demanda, né? Tá.
E se eu tiro o dólar, não tem tanto dólar, o dólar fica mais escasso dentro do território brasileiro, o dólar tende a ficar mais caro. Então, eu vendo aqui os meus títulos da dívida pública, na verdade, eu estou tirando o meu dinheiro, o meu investimento de dentro do Brasil, menor presença de estrangeiros aqui dentro do território brasileiro, e isso causa a alta do dólar. Os dólares vão indo embora cada vez mais, com aquela asinha assim, né? Cada vez mais escasso, e aí eles vão ficando mais caros aqui. É isso. Perfeito, Jesus. É essa mesma lógica. E a gente pensa no investidor estrangeiro, mas tem um investidor doméstico também, viu? O investidor doméstico, ele olhando esse cenário, ele também tira dinheiro do Brasil. Então, não é só o investidor externo, mas também o doméstico. E aí a gente vê essa perda de valor nos ativos. Então, é bolsa, é câmbio, como você bem colocou, é oferta e demanda sim. E aí, diante dessa procura, né, para a saída desses ativos brasileiros, o Banco Central e o Tesouro têm atuado, né, para dar essa porta de saída, porque senão a gente poderia ver um movimento muito mais forte de mercado. E o que acontece, que muitas vezes acho que é importante entender também, é que as instituições, de forma geral, e aí os investidores, eles têm alguns parâmetros de preço para decidir a saída. Então, já tem algumas programações, algoritmos, que falam assim, olha, se esse câmbio bater 6,20, vende, eu não quero mais ficar. Então, tem esses algoritmos que são aí mais automatizados a partir de algum nível de preço, que eles são detonados, né, quando o nível de preço é atingido. Então, a gente vê isso. E a gente está nesse momento, por isso que a gente entrou um pouco nessa espiral negativa, porque esses algoritmos eles estão funcionando, bateu em nível de preço, e aí a gente tem essas ordens de vendas de ativos brasileiros, aí potencializando esses movimentos de mercado. Então, é difícil falar que é especulação, sabe? Eu acho que isso não ajuda, não se mostra, pelo menos assim, não se tem uma compreensão do funcionamento real dos mercados, porque na prática é isso que acontece. Então a gente tem que resolver o caldo, e o caldo aí é o fiscal, né? Essa é realmente a questão que a gente precisa endereçar. Carolina, quando o Paulo Pimenta chega ali e fala, olha, essas fake news, isso daí está até provocando a alta do dólar, e a Alessandra trazendo para a gente que não, isso não é um motivo suficiente. Quando Paulo Pimenta diz isso, ele sabe que não tem essa relação direta e procura manter esse discurso, ou realmente ele acredita nisso? Olha, Jesus, é uma questão de foro íntimo dele, né? Na minha opinião, ele é obrigado a dizer isso, porque como a gente tem colocado aqui, né? O governo precisa parecer que está tentando resolver o problema, enquanto lida com as variáveis do legislativo. Na nossa opinião aqui, o que a gente enxerga de fato, que está dificultando a conclusão da votação, apesar dos esforços todos do que o governo está empenhando, é de fato conseguir os votos no Congresso. E conseguir esses votos no Congresso depende também de manifestações públicas. Então, muitas vezes, essa narrativa do ministro não é só para o mercado ou visando exclusivamente o mercado, de alteração do status quo no país. Isso porque hoje o legislativo está dominando o orçamento público e as negociações em volta do orçamento para aprovação ou não de propostas que são importantes para o governo, para o país, para a economia. Então, de fato, cabe ao ministro fazer manifestações não só ao mercado, mas para a sociedade, para a base governista, para a oposição também. Então, é complexo isso. Carolina, vou insistir com você. Ontem a gente viu discussão ali, a gente estava falando aqui de misturar abacaxi com maracujá, e com feijão e com dobradinha. Vamos lá. Aí DPVAT caiu de paraquedas nessa história, né? Pois é, Jesus. O DPVAT, ele foi recriado pelo governo federal neste ano, e aí durante a votação do pacote do ajuste, o relator, tá vendo como é que é? O governo tinha criado o DPVAT também como uma nova fonte de receita, e aí chegou lá, o que os deputados fizeram? Vocês querem ajustar as contas, querem o nosso apoio aqui para aprovar o pacote de ajuste, e em troca disso a gente quer a extinção do DPVAT. Então o governo fica numa saia
saia justa, porque ele foi colocado à prova ali. O projeto da recriação do DPVAT era do governo federal, aprovado já pelo Congresso neste ano, e numa outra proposta que falava sobre benefícios fiscais, ajuste de contas, o relator simplesmente incluiu um artigo ali para destruir de novo a tentativa do governo de trazer o DPVAT. Então, o governo teve que abrir mão dessa receita que tinha sido contabilizada. Então, essa conta ela nunca vai fechando, né? Então, como a lei colocou, desidratou um pouco a receita, né, do governo, mas na conta ali de padaria, o governo viu que era mais importante, inclusive para passar essa imagem para o mercado, para o eleitorado, de que o ajuste das contas foi aprovado ontem na Câmara e Senado, do que, de fato, brigar pelo DPVAT. Então, foi isso que aconteceu, Jesus. Carolina, em que pé que estava o DPVAT? Já tinha virado lei? Já tinha virado lei, foi uma proposta que transcorreu a tramitação durante este ano e já estava em vigor a possibilidade aí de recriação, visando, dentro daquele pacote, lá do início do ano, que a gente falou bastante aqui, que o ministro Haddad até ficou chamado de taxade, porque estava focando nas medidas de aumento de receita. Essa era uma das propostas que visavam aumentar a receita do governo. Mas já estava sancionado pelo presidente, porque eu me perdi aqui no meio da discussão. Já estava sancionado, já estava valendo, ia ser recriado o quê? Em 2025, seria isso? O DPVAT? A gente ia pagar em 2025. Exato. Tinha uma regra de transição, que eu não tenho de cabeça aqui qual era o prazo, mas a possibilidade de recriação já tinha sido aprovada recentemente pelo Congresso e sancionada pelo governo federal. Alessandra, economizou, né, o dinheiro do DPVAT aí para 2025? Então, mas do ponto de vista do governo é uma perda de arrecadação, né? Então, o cobertor é curto, né, Gés? Esse é o problema, assim. Tudo bem que no líquido, né, o governo espera mais ganhar do que perder, mas é isso, né? No fundo, a ideia era que a economia fosse maior, e aí ela vai se perdendo. Então, no fundo, é isso que os mercados põem na conta. Como a gente, todos aqui, a gente inclusive faz as contas, replica todas as contas do governo para ver o tamanho do déficit, é isso, né? Você consegue uma coisa e perde outra. Então, em relação ao que seria realmente a ideia inicial, você tem algo menos potente de impacto nas contas do governo. E é isso que a gente acaba, né, colocando nos cenários e os mercados precificando, né? E tem uma coisa muito importante, né, que a gente sempre fala aqui, bate na tecla, que é, enquanto as contas não fecham, né, do governo, a gente tem, do ponto de vista primário, que a gente fala, né, que é receita menos despesa, tirando a parte de juros, né, ela já não fecha, não vai fechar o ano que vem, não vai fechar em 2026, ela vai continuar negativa. E aí a gente coloca a despesa financeira, inclusive, não é só Selic, não, é mercado, né? Isso tudo impacta o custo de financiamento da dívida. E aí, quando a gente coloca isso tudo na conta, o que acontece? O que os mercados estão colocando? Olha, esse aumento do endividamento, a gente já teria esse aumento do endividamento antes dessa história toda, e agora, nesse contexto todo, a gente vai ter um endividamento ainda maior. E aí, quando você está endividado, sua vulnerabilidade a qualquer choque é muito grande. E aí, o risco de você ter uma aceleração muito expressiva da dívida é alto. E aí, o que o mercado começa a colocar na conta? Como esse governo vai pagar? Será que vai pagar? Ou não? Vai deixar a inflação comer essa dívida? Então, é aí que começa a ficar muito delicado e a gente fala, a gente está num ponto muito sensível por causa disso. O senso de urgência que isso tem que gerar, né, assim, é muito alto, porque a gente pode, sim, entrar num cenário aí bem pessimista para a economia brasileira por causa desse guarda-chuva macro aqui, um dos principais pilares é o pilar das contas do governo, né? Então, é uma situação bem complexa realmente. Quer arrematar, Carol? Olha, Jesus, só desejar que a gente consiga concluir o ano com a votação dessas propostas. A gente que trabalha aqui com política não dorme desde segunda-feira, então existe um esforço grande, a gente está na expectativa de que, olha, foi muito positivo a aprovação da reforma tributária, é a primeira vez, né, desde a redemocratização que a gente consegue ter uma reformulação da parte tributária, então a gente também espera que o mercado precifique isso, né, assim, o mais rápido possível e que o Senado consiga concluir rapidamente também a votação
do pacote de ajuste, e o restinho da PEC também, do ajuste que falta a Câmara concluir, e a votação da LOA. Então, parece que ainda tem um ano aí para o ano acabar, e a gente está nessa expectativa de que dê tudo certo, para que a gente vá de férias para o Natal com essa situação um pouco mais positiva do que a Alessandra está traçando aqui para a gente. Carolina, Feliz Natal para você, minha amiga. Gésio, para nós e todos os telespectadores aqui do SBT. Alessandra, Feliz Natal. Obrigada, Jesus, para nós todos aqui, né? E que é isso que a Carol falou, assim, com muito trabalho, esperança, que a gente entre aí num ano, né, bom, porque também tem muita coisa boa acontecendo. Então, vamos focar no positivo e encaminhar aí o difícil. Feliz Natal e um ótimo ano novo para todos.